Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a esse episódio onde o tema abordado será sobre os biomas. E a organização desse episódio ela foi realizada pela Patrícia e por mim, Marlon. Nós somos estudantes do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação de Crateús, a FAEC, que é um dos polos da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Também somos bolsistas residentes do programa Residência Pedagógica, que é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na Escola de Educação Básica. Bem, pessoal, primeiramente a gente precisa entender o que são os biomas. Eles vão ser espaços geográficos que vão apresentar um somatório de ecossistemas vizinhos e semelhantes e que eles vão ser influenciados por fatores como o clima, o solo e também o relevo, que vão estar relacionados com a diversidade de seus ecossistemas. Quando a gente fala de biomas, a gente não pode deixar de mencionar os ecossistemas, que por sua vez eles vão ser um sistema ecológico onde um conjunto de organismos que vivem em um determinado local vão interagir entre si e também com esse local, com o intuito de formar um sistema estável. Então, o bioma ele vai poder ser definido como uma grande comunidade que vai interligar a vida animal e vegetal adaptadas às condições do ambiente. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os biomas aquáticos e os biomas terrestres, que são chamados biomas mundiais. Os biomas aquáticos são classificados em dois principais grupos, o marinho e o de água doce. O marinho vai corresponder aos mares e oceanos, e o de água doce vai corresponder aos lagos, lagoas e rios. Esses biomas de água doce, eles podem ser de águas lênticas ou paradas, lagoas e lagos, e os de águas lóticas ou em movimento são os rios. Esses biomas aquáticos são formados por comunidades de seres vivos que vivem na água. O bioma marinho vai corresponder aos mares e oceanos. São os biomas de águas salgadas. Oceanos que têm cerca de 3/4 da superfície do planeta e é coberta por oceanos. Este é o maior ecossistema do nosso planeta. Milhares de espécies de seres vivos marinhos vivem nesses oceanos. Alguns exemplos são os plânctons, como por exemplo as algas, que são clorofiladas, importantes produtores de oxigênio para a nossa atmosfera, alguns que são chamados de bentos, onde são seres vivos que vivem próximos ou grudados aos substratos marinhos, como por exemplo os corais, caranguejos, vermes marinhos e moluscos, e néctons, que são os animais que se locomovem livremente pela coluna de água dos mares e oceanos. Alguns exemplos são os peixes, mamíferos e crustáceos. Sobre os biomas terrestres, que também são chamados de biomas mundiais, o primeiro que vamos falar sobre a tundra, que é o bioma mais frio da Terra e apresenta vegetação esparsa, composta por arbustos que chegam até 1 metro de altura, em média, e por vegetação rasteira. A tundra é um bioma localizado em áreas de alta latitude no extremo norte do planeta, em regiões como o Canadá e a Rússia. A vegetação é marcada pela presença de espécies vegetais de pequeno porte, como musgos e líquens. Já a taiga apresenta um clima subártico e vegetação de floresta densa. É uma vegetação típica de clima frio, com elevado grau de adaptabilidade climática em razão das temperaturas extremas. Esse bioma é conhecido pela homogeneidade de suas espécies vegetais. As árvores da taiga possuem troncos grossos e folhas aciculifoliadas. As savanas apresentam clima tropical, território geralmente plano e vegetação rasteira, onde é um tipo de vegetação que ocorre em latitudes médias e habitualmente em regiões de clima tropical com período de estiagem prolongada e em solos pobres e ácidos. Essas formações vegetais são constituídas por arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. Já as pradarias apresentam clima temperado em locais úmidos ou mais secos, relevo baixo e vegetação rasteira. A vegetação é constituída por gramíneas de 10 a 50 centímetros. Desse modo, não há presença de árvores e abriga distintos animais, principalmente roedores, carnívoros, aves de rapina, répteis e insetos.
Os desertos apresentam elevadas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas à noite, pouca chuva, solo pouco fértil e vegetação com gramíneas e arbustos. São influenciados por climas áridos e semiáridos. Em alguns deles, a temperatura durante o dia pode atingir a 50 graus Celsius e durante a noite pode cair para abaixo de zero. Deserto é o nome usado para designar uma região quase desabitada e desprovida de água da chuva e de rios. As geleiras são localizadas no Polo Norte, também são chamadas de Ártico, e no Polo Sul, também chamadas de Antártico. Algumas das suas características são mar congelado e não há vegetação. É também denominada glaciares. São formadas pelo acúmulo de neve em um determinado local, processo que pode levar até 30 mil anos para se concretizar. A neve é cristalizada e compactada em camadas, formando uma extrema massa de gelo. A floresta tropical são biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Elas também são chamadas de floresta pluvial tropical ou florestas úmidas, em virtude do elevado índice pluviométrico das regiões onde se encontram. É um tipo de domínio fitogeográfico caracterizado por receber uma grande quantidade de chuvas e apresentar elevados índices de biodiversidade e de evapotranspiração. Já florestas temperadas trata-se de um bioma típico de regiões de clima temperado, ou seja, em que as 4 estações do ano são bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. A vegetação é variada, existindo desde as coníferas a árvores com folhas caducas. Embora predominem as árvores, existem também arbustos e plantas herbáceas. A cobertura vegetal pode apresentar até 4 estratos, abrangendo desde grandes árvores até plantas rasteiras. Então, pessoal, agora se tratando do Brasil, o Brasil vai apresentar 6 biomas terrestres, né? Sendo o primeiro a Amazônia, que vai ser o bioma que vai ocupar a maior extensão do país, ocupando quase a metade de todo o território. O clima predominante nesse bioma é o equatorial, né? Quente e úmido, ou seja, com elevadas temperaturas e muitas chuvas. A vegetação vai ser composta pela floresta amazônica, que ela é densa e com árvores de grande porte. E a floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical do mundo. A fauna desse bioma vai ser composta por alguns exemplos, né, de animais conhecidos, como o sapo-cururu, a cobra-cascavel, o boto cor-de-rosa e também a capivara. Já o cerrado ele vai ser um bioma do tipo savana, rico em biodiversidade, e esse bioma ele vai ser o segundo a ocupar a maior área do Brasil. O clima predominante é o tropical sazonal, que vai apresentar períodos de chuva e também de estiagem. A vegetação ela vai ser composta geralmente por apresentar árvores de pequeno porte, gramíneas e também arbustos. Já a fauna desse bioma, né, temos algumas espécies conhecidas como a anta, a onça pintada, o lobo-guará e também o tamanduá-bandeira. Já a Mata Atlântica ela vai ocupar a faixa litorânea do Brasil e a sua floresta ela vai ser a segunda maior em extensão do país. O clima predominante vai ser o tropical úmido e vai apresentar microclimas como o tropical de altitude e tropical litorâneo úmido. A vegetação ela vai ser composta de árvores de grande e médio porte que vão formar uma floresta densa e fechada. Algumas espécies são bem características desse bioma, né, como o pau-brasil e os ipês. Relacionado à fauna, algumas espécies conhecidas desse bioma são o pica-pau da cabeça amarela, o mico-leão dourado, o jacaré do papo amarelo e o bicho-preguiça. O bioma Pantanal ele é bem característico, pois o Pantanal é a maior planície inundável do mundo, né? E o menor bioma em extensão do Brasil. Os rios que vão abastecer o Pantanal eles são provenientes de regiões altas, e por isso que a água ela vai se acumular facilmente, transformando o Pantanal em uma grande planície de inundação, principalmente no período chuvoso. O clima predominante do Pantanal é o tropical continental, com o verão caracterizado por ter chuvas intensas e o inverno ser seco. A vegetação vai apresentar regiões com plantas aquáticas, semiaquáticas e também terrestres. Já a fauna, algumas das espécies conhecidas desse bioma são a arara azul, a onça parda, os tuiuius e as antas. Já o Pampa, ele vai ser o único bioma brasileiro que vai se localizar apenas em um estado do Brasil, né? Que no caso é o Rio Grande do Sul. Esse bioma ele é muito utilizado como pastagem para grandes rebanhos. O clima ele vai ser subtropical com as estações do ano bem definidas, ou seja, a primavera, o verão, o outono e o inverno. A sua vegetação ela vai apresentar gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Relacionada à sua fauna, algumas das espécies conhecidas desse bioma são o macaco-prego, o sagui, a jaguatirica e o gato dos pampas.
Então, pessoal, para finalizar, agora vamos falar do último bioma, que é a Caatinga, né? O bioma onde a gente está inserido. Que a Caatinga ela vai ocupar grande parte dos estados da região do Nordeste do Brasil e ela vai ser caracterizada pela adaptação de seus componentes ao clima seco. A área total da Caatinga é de 844.453 km² e de todos os estados em que a Caatinga ocorre, é importante frisar que o Ceará ele vai ser o único estado em que seu território vai estar totalmente imerso dentro desse bioma. Relacionado ao clima, a Caatinga ela vai apresentar um clima semiárido, com altas temperaturas em praticamente todo o ano e com chuvas irregulares. A vegetação ela vai ser arbustiva de médio porte, com cascas grossas, espinhos, galhos retorcidos e raízes tuberosas. Essas raízes elas vão facilitar o armazenamento de água. Essas características, né, adaptativas, elas são de extrema importância para essas espécies vegetais desse bioma. E os cactos, elas vão ser as plantas comuns nesse bioma, né? Como também um símbolo de resistência dele. A fauna da Caatinga ela é bastante diversificada, apresentando diversas espécies de répteis, anfíbios, aves e também mamíferos. Mas muitas dessas espécies de animais elas são encontradas apenas na Caatinga, ou seja, são espécies endêmicas. Esse termo, espécies endêmicas, ele é aplicado tanto a animais como também a vegetais e significa que essas espécies elas vão ocorrer somente em uma determinada área ou região geográfica. Algumas das espécies conhecidas do bioma são o preá, a cutia, o gambá, o cachorro do mato e o tatu-peba. Como grande exemplo de espécie endêmica, temos a ave soldadinho do Araripe, que ela vai ser encontrada somente nos municípios de Barbalha, Crato e Missão Velha, ou seja, apenas no estado do Ceará e nenhum outro estado. Então é isso, pessoal. Aqui finalizamos mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado do tema abordado e até a próxima.